Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar revisando o conteúdo de português para concurso público, né? A gente está no caso de ver agora, né, a parte da ortografia que fala de acentuação gráfica, né? E falta mais algum conteúdo também. Tem que pegar aqui. Isso. Vamos ver a acentuação gráfica, depois a gente vê qual conteúdo que falta. Bom, então vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Compartilhando. Dois. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá funcionando. Então vamos lá. Então agora que a gente sabe, no vídeo anterior a gente viu como que faz para separar as palavras em sílabas. Agora que a gente tem essa separação silábica, a gente vai precisar de encontrar. Então, acentuação gráfica. Ação gráfica. Então, a gente precisa agora encontrar qual sílaba é a mais forte. E aí, eu não gostava quando falava assim, sílaba mais forte, né? Então, é porque é questionável, né? Então, a gente vai encontrar a sílaba que mais concentra uma certa atenção, né? Concentra atenção. Aqui soa mais a sílaba que tem, por exemplo, vogais iridescentes, né? Ou seja, aqui faz mais assim, ó. Vogais que, por exemplo, são mais fortes. Por exemplo, A, E. Então a gente tem que encontrar as sílabas que têm mais força nesse sentido agora. E aí o que acontece? Existe uma base para enumerar as sílabas, né? Então existe a enumeração das sílabas. E nessa enumeração é utilizada para construir as regras. Então as regras estão ligadas à enumeração. Então vamos lá. A primeira que a gente vai conhecer é a proparoxítona. Deixa eu ver. Esse tá aqui. Deixa ela aqui. Não ficou legal, né? Pronto, agora sim. Só escrever aqui.
enumeração. E regra das acentuações. Primeiro que a gente vai ver é a não, é isso, paroxítona, oxítona. Então, aquilo que a gente sente o tom, né? Oxitom na atenção, né? Oxitona é aquilo que a gente sente no tom. Sente no tom. Palavra cuja acentuação tônica cai na antepenúltima sílaba. Então, na enumeração, a proparoxítona vamos por aqui a sílaba, aquilo que a gente sente no tom, aquilo que é oxitona, né? Oxitona é a sílaba antepenúltima. Então, em uma enumeração de trás para frente, a antepenúltima é a terceira posição, né? Essa aqui é a primeira sílaba, essa aqui é a segunda, essa é a terceira, e aí a gente pode ter mais quantas for, né, para a palavra. A gente vai estar falando dessa especificamente aqui, ó. Dentro dessa enumeração, desse tipo de enumeração, ó, de trás para frente, é a antepenúltima. A gente dá o nome de proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acenturadas. Então, o que é uma palavra proparoxítona? É que a sílaba tônica se encontra nessa posição. E aí, a regra aqui, todas são acentuadas. Beleza? Proparoxítona, paroxítona, terminadas em ditongo crescente antes do novo acordo ortográfico. Observações. Proparoxítona e paroxítona terminadas em ditongo crescente antes do novo acordo ortográfico. A gente tinha o ditongo crescente, semivogal IU, mais vogal AEO, formando carie, história, água, carie, história, água. O que isso está mostrando, né? Que dentro de um ditongo crescente, as paroxítonas e as proparoxítonas, elas eram acentuadas. Ó, aqui é uma paroxítona e aqui é uma proparoxítona. Então, agora na verdade, agora tem isso aqui, né? Mudou para paroxítona. Vamos ver aqui, antes do novo acordo. Da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Após o novo acordo ortográfico, as proparoxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas, sendo chamadas de proparoxítonas aparentes, como árvore, história e líquido.
Por outro lado, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como série E, o fábula, não são mais acentuadas. Semivogal é o I e o U, né? Sendo semivogal a penúltima sílaba e a sílaba tônica antepenúltima. Árvore. As penúltimas sílabas semivogal. Definição são palavras que ditam. Estrutura silábica, pois o ditongo crescente em algumas palavras é entendido como um hiato, mas a sílaba tônica é a antepenúltima. Isso aqui vai ser difícil entender agora. Base 11. Da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Leva um acento agudo. As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica ou tônica as vogais abertas grafadas A, E e O. E ainda I e U, ou de tom oral, começando por vogal aberta. E as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas, grafadas, A, E e O, e ainda I e ou U, ou de tom oral começando por vogal aberta, de tom oral. Exemplo: árabe, cáustico, cáustico, cáustico. Aqui a gente apresenta na primeira sílaba o AU, né? Um ditongo oral. Vogal aberto. Cleo. Aqui, ó, o CL a gente não separa. Cleo. Ó. Aqui, ó, a gente tem ditongo também, né? Cleopatra. Esquálido.
Dito. Aqui, ó, ditongo crescente. É. Abertas, grafadas. Ou ditongo oral, começando por vogal aberta. Uau. Exército hidráulico. Exército. Exército. Começando com vogal aberta, né? Começa com vogal aberta. Exército. Exército. Líquido. Miope. Aqui a gente tem o hiato. Míope. Miope. Músico. Vamos ver que outra. As chamadas proparoxítonas aparentes. Proparoxítonas aparentes. Isto é, que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, O e ainda I, U, ou ditongo oral começando por vogal aberta e que terminam por sequências vocálicas pós-tônicas, praticamente consideradas como ditongos crescentes. Vamos ver essas sequências. IA, IO, IA, não, é EA, EO, IA, IE, IO, OA, UA, UO. Então, sempre de I para A, de E para A, de O, de E para O. As vogais mais fortes são A e O, né? E etc. Vamos lá. Alea. Alia. Alia. Náusea. Náusea. Então, às vezes é difícil, ó. Alia. Então, começa com a vogal aberta grafada. Alea. Náusea. Etéreo. O que a gente está observando aqui, ó? Sequências vocálicas pós-tônicas, terminadas por sequências vocálicas pós-tônicas. Enciclopédia. Dia. Glória. Então sempre tem esse isolamento da pós-tônica, ou aqui, ó, de I para A, ó. Gloria, barbarie, serie, lirio, prelio, magoa, nodoa, exigua. Essas camaradas aqui, ó, que são os ditongos crescentes.
Agora são as paroxítonas. Palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. São acentuadas as paroxítonas terminadas em. Então, aqui, ó. São as penúltimas sílabas. Ó, então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, N, R, X, P, S, ONS, AN, e o, os, on, o, ons, uns, uns e ei, ou eis. Então, todas as paroxítonas terminadas. Exemplo. Túnel. Determinada com L, né? Então, por exemplo. A palavra túnel. Se a gente separar em sílaba, a gente tem tu, né? Aqui, ó. Consoante vogal tu, nel. Né? Nel. Aqui a gente não separa, né? O L nem o N. E como a gente tem paroxítona terminada em EL, aqui ó. Cadê? Eu não notei não. A EL. EL aqui. Então aqui é acentuada, ó. Túnel. Pônei. Pônei. Aqui, ó. Terminada em pônei. Ei. Que a gente tem um ditongo decrescente. Ei. Vamos ver aqui na regra. Engraçado. Engraçado. Ah, não. Esse aqui é terminado com L. É, entendi. O que eu fiz de errado?
Ó, esse aqui é terminado com L. Por isso, ó, paroxítona terminada com L. O NEI. Paroxítona terminado com EI. Segundo essa relação aqui. É isso. Tava certo. Mais um exemplo aqui. Lápis. Paroxítona. Lápis. Terminada com IS. Aqui, ó, com I ou com IS. Observação. Hífen. Hífens ou hífens. Hífenes ou hífens. Regra da oposição. Parede, cadeira. Revólver ou revolver. Parabéns. Moxidão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A palavra hífen pode ser escrita de 3 maneiras. Deixa eu ver aqui a regra da oposição. Regra da oposição em acentuação. A regra da oposição na acentuação gráfica não é uma regra em si, mas sim a contradição entre as regras de acentuação das oxítonas e das paroxítonas. Ou seja, quando uma regra de acentuação se aplica a um tipo de palavra oxítona, não se aplica a outro paroxítona, e vice-versa, criando um padrão de oposição que ajuda a entender e memorizar as regras. Ah, então isso aqui é para ajudar. Então, essas regras que a gente acabou de estudar para paroxítona não se encaixam em outras. Ó, aqui a gente está vendo, ó, revólver. Então, a gente tem terminado com o volver. Terminado com E. Só que não é uma palavra é a penúltima. Engraçado, né? Parede, cadeira. É. Vamos continuar vendo aqui. Palavra oxítona.
Palavras cujas sílabas tônicas é a última são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O. E e O. Nos ditongos abertos, ei, eu e oi, ei, eu e ois, ois, né? Nas oxítonas com mais de uma sílaba, em e ens. Oxítonas com mais de uma sílaba. Ahn, Aí os exemplos. Hum, Então, oxítonas terminadas em A, E e O. Pá, pás, pé, pés, pó e pós. Tudo com P. Nos ditongos abertos. Céu, céus, herói, herói, heróis, heróis, heróis. E nas com mais de uma sílaba. Anéis. 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 Duas sílabas, uma, duas. Só que a mais forte é o néis, né? Deixa eu ver. Não, tá errado aqui. Heróis e anéis. Não, esse anéis é dessa regra aqui, ó. De tongo aberto. Anéis. Esse aqui é um de tongo. Agora, com mais de uma sílaba, também. Né? Dois. Na primeira sílaba a gente termina com em. Acentua-se esse em. Também acentua-se o para. Bens. Bens. Parabéns. Acentua-se o bens. Observação 1. Bem tem são oxítonas terminadas em com uma sílaba. Então não são as situadas. Uma boa observação. Bem tem são oxítonas terminadas em com uma sílaba. Então
Ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm, acento diferencial. Então, isso aqui é acento diferencial para marcar por exemplo, o que saco, caraca, vamos lá, vamos de novo e entendi o que que aconteceu. Agora entendi. Agora foi. Para marcar o o número, né? Ele ou o plural aqui, ó, tá marcando plural. Então acento diferencial marcando plural. Forma verbal oxítona mais pronome oblíquo. Encontrar mais ela, encontrá-la. Esse aqui é difícil. Vamos ver com mais intensidade. Forma verbal oxítona mais pronome oblíquo. Exemplo: encontrar. Se pegar o encontrar mais o ela ao oblíquo, né? Encontrar, aí tira o R, encontrar, acento no A, lá. Então ocorre uma retirada do E. O E vira acento. Vira acento. Vira acento para esse camarada aqui, ó. Tira o R do verbo. Qual que é o segundo? Oxítona terminada em A. Exemplo 2. Rever mais ele, né? A gente tem o verbo rever mais o pronome oblíquo ele. A gente vai tirar o verbo, vai transformar em rever, acentuação no e lo, tiro ele. Olha que legal. Isso terminado em E. Então a gente tem o lá, o lo. E terceiro exemplo, compor, o verbo compor, mas o pronome oblíquo elas. Ela, ele, elas. Tá vendo? Elas e eles. Vai ficar compor. Então o verbo compor vai ficar compor las. Isso é oxítona terminada em O. Compor. Compô-las. E vamos ver no próximo exemplo. Repetir, mais eles, o verbo repetir vai virar repeti-los, sem acentuação, porque oxítona terminada em I. Então, esse repetir, na verdade, não vai ser acentuado, porque é uma oxítona. Repetir, a sílaba mais forte é o ti.
terminada em I. A gente viu, ó, só oxítona terminada em A é IO, como foi nos casos dos 3 primeiros exemplos. Fase 4 da acentuação gráfica das palavras oxítonas. As palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas abertas grafadas com A, E e O, seguidas ou não de S, estas, já, olá, até, es, olé, pontapés, avó, dominó, paletó e sós. Trazer para cá. Essa regra. As palavras oxítonas com mais de uma sílaba, terminadas no ditongo nasal grafadas em, exceto na forma da terceira pessoa do plural do presente do indicativo, dos compostos de ter e vir, retém, sustém, advém, provém, etc. Que nesse caso é o terceiro pessoa do plural. A gente vai com acento agudo. Terceira pessoa do plural, eles e elas, né? Do presente do indicativo. Eles e elas, né, fazem os compostos de ter e vir, possuem, vêm. Olha só, vai ficar assim, ó, retém, sustém, advém, provém, etc. Acento circunflexo. Ou ens, acém, detém, detens, entretém, entretens, harém, haréns, porém, provém, provens, também, detens, retém. Tá vendo? É só ens ou em. Hiatos, encontro de duas vogais em sílaba diferentes. Esse aqui já é mais pesado. Ó. Nos hiatos. Como que vai fazer a acentuação gráfica? No encontro de duas vogais em sílabas diferentes, as vogais I e U mantêm o acento agudo em palavras oxítonas. As vogais I e U mantêm o acento agudo em palavras oxítonas e paroxítonas. Vão manter o acento agudo.
Quando forma um hiato com a vogal anterior. Sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Exemplo. Juízo. Se a gente separar essa palavra em sílaba, a gente vai ver, ó. Ó, tenta fazer juízo. Juízo. Não, é juízo. Juízo. Por quê? Porque esse IU não formam um ditongo, né? Jui. Porque, olha, o U e o I aparecem. Jui. Então, não dá uma unidade sonora. Jui, ui. A gente tem... Não vai ter uma unidade sonora. Logo, a gente separa. E nessa separação, o I tá aqui, ó. Mantém o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então aqui, ó, a gente vai ter uma vogal nessa sílaba e uma vogal nessa sílaba. Então, primeira, segunda e terceira. A gente vai manter o acento agudo das palavras oxítonas e paroxítonas. Então, nesse caso, a gente tem uma palavra paroxítona e vai manter o acento. Saúde. País. País já é um exemplo de... País. Separando em sílaba. País. Aqui, ó. Essa aqui é uma sílaba, essa aqui é outra. Só que... Veja só. Separou aqui, ó. O A do I. Formou um hiato aqui, ó. País. Outro exemplo. Ruim, sair, Luiz e Luiz. Tem algumas diferenças aí, né? Feiura, bocaiúva, feiura. Aí você pergunta, por que não acentua, né? É por causa da regra. Que a gente feiura. A gente tem uma proparoxítona. Proparoxítona não acentura. Bocai, uva. Bocai. Cai, aqui é a sílaba tônica. Bocai, uva. Feiura. Ei, feiura. Feiura. Tá vendo? A gente tem uma iradição, né? Irradição. Então, é por causa dessa regra. Também a gente tem aqui, ó, regra do terminadas em paroxítonas terminadas em aqui, ó. Essa regra aqui, paroxítonas terminadas em, não é uma paroxítona terminada com nenhuma dessas. Vê? Ó, terminada com A. Nenhuma paroxítona terminada com A é acentuada, então não acentua aqui, ó, ruim. Sair. Também não acentua paroxítona terminada com I.
Se fosse IS, sim. Aqui, ó. Paroxítono terminado com IS. Não com IR. Não com IZ. Tá vendo? Por causa da regra. Então, se aparecer no concurso, no exercício lá, por que não é acentuado? Por conta das regras. Quando a vogal for nasal, não levará acento. Moinho é uma vogal nasal. A o lábio inferior toca o lábio superior. Sempre na vogal nasal. Rainha. Reparem para vocês verem. Opa. Uma coisa com a câmera. Ixi, começou a acontecer alguma coisa com a câmera. Vamos lá, ó. Isso é no vogal nasal. A língua bate no assoalho do palato, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nem sei. Nem vou tecer comentário, não, né? Comentário ruim atrai comentário ruim. Quando a vogal for nasal, não levará acento. Então, quando a vogal for nasal, não leva acento. Então, essa vogal no hiato que a gente está falando. Hiato, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Nasal não leva acento. Então, exemplo. Moinho. Aí, ó. Se a gente separar o moinho, moinho. Por que não vai o N, não vai para cá? Ó? NH não separa. NH é uma unidade sonora. Nho. E o O, ele amplia essa unidade sonora, essa modulação. Ele abre a boca, o O, né? Ó, ele manda abrir a boca. Nó. I. I. O I, ele meio que pressiona as bochechas aqui, ó. E aí, quando o I juntado aqui, ó, nessa palavra, moim, né? Quando o I, ele vem com N aqui, ele vira nesse caso, uma vogal nasal. O I com N sempre é A observação 2. O verbo distrair mais o pronome oblíquo ela vai virar distrair lá. Distrair lá. E lá. Aqui a gente tem um if, né? Possuir ele mais ele, né? O verbo possuir. Possuí-lo. Possuí-lo. A gente vai ter esses hiatos, né? Grajaú e Baús. Nesse caso é oxítonos. Grajaú. Outro hiato. Baús. Hiato. Baús. Jaú. Esses exemplos, né? Ó, sempre eu vou voltar aqui para refrescar a câmera porque ela tá
defasando. Vamos ver aqui o que é acento diferencial. Acho que agora acabou, né? Agora entra para morfologia. Então, o último conteúdo que a gente vai ver de ortografia, né? Vai ser esse conhecimento aqui, ó. Acento diferencial. Que é aquele caso que às vezes marca o plural, né? O acento diferencial faz a distinção entre formas, mas não se encaixa nas regras de acentuação vigentes. Então, não tem regra. Não tem regra, porém, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar a forma. Distinção, ele vai criar uma distinção. Cria distinção. Ou seja, destitui, né? Diferencia uma coisa da outra. Ele tem, eles têm, né? Ou seja, o tem aqui, ele tem. Tá bom, ele tem alguma coisa do verbo haver. Ele possui algo, há algo com ele tem. Quando a gente coloca eles, a gente abre um conjunto de ele, né? De seres que podem ser levados a ele. Né? Esse pronome pessoal, o pronome oblíquo, né? E ele. Aí quando a gente coloca assim, ó, tem, eles têm, ele tem, eles têm. Não, eles têm, né? Então a gente modula aqui para dar, para fazer esse acompanhamento modular, para gerar esse valor de plural, né? Acompanhando esse pronome. Observação. Ele mantém, eles mantêm. Ele intervém, eles intervêm. Regra das oxítonas terminadas em e ens. Mantém. Intervém. Oxítona terminada em. Beleza. Vamos anotar aqui. Pegar um pedaço desse. Ele mantém oxítona terminada em. Eles mantêm. Todas as palavras paroxítonas homógrafas perdem o acento diferencial, exceto nas formas verbais pode, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, e pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Vamos anotar isso aqui, porque isso aqui deve ter um lado importante na prática. Ó, palavras paroxítonas homógrafas, né? A gente tem 3 tipos de homógrafos. A gente tem os homógrafos gráficos, homógrafos fônicos e homógrafos perfeitos, né? São as palavras que
são escritas, faladas e escritas e faladas da mesma forma. Só que tem valores diferentes. Perdem o acento diferencial. Então, essas palavras não possuem acento diferencial, exceto nas formas verbais. Poder. Terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Aconteceu no passado e terminou no passado, né? Pretérito perfeito. Singular é que é uma pessoa só. Na terceira pessoa é que é uma pessoa, né? Não é eu nem você. É ele ou ela. Então, ele ou ela pôde. E aí vai receber acento. Poder. Pôde. Oxítona. Paroxítona, né? E pôde. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Exemplos aqui, ó. Polo, substantivo, polo, preposição arcaica. Por exemplo, polo norte. Polo substantivo de urso polar, né? Não, polar aqui seria adjetivo. Ó, para verbo. Para verbo e para preposição. A preposição para, que é a palavra que é utilizada para ligar. Orações pela é o verbo. Eu pela verbo. Que verbo é esse? Pela. E pela preposição. Vamos ver aqui. Conjugue verbo pela. Não é um verbo. Pela não é uma conjugação. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Tá funcionando. Pela não é uma conjugação verbal em português, mas sim a contração da preposição por um artigo feminino no singular. O verbo que produz as formas pelo e pela é o verbo pelar, que se conjuga, por exemplo, eu pelo, tu pelas, ele, ela e você pela. No caso, pelar, né? Deve ser isso. Acho que é isso. Quanto ao par forma, substantivo e forma, substantivo e verbo, forma, substantivo e verbo, forma. Só é recomendável acentuar o substantivo quando houver ambiguidade em uma frase, né? Aí, beleza. Reduzir sem danos a forma. Reduzir sem danos a formas. Verso do poema Os Sapos, de Manuel Bandeiras. A forma. O verbo por mantém o acento para se distinguir da preposição átona por.
Então o verbo por mantém o acento. Por mantém o acento. Opa. É mantém. Não mantém. Mantém. Não é um acento diferencial. Então é isso, pessoal. Pro vídeo de hoje vamos ficando por aqui. Né? E fechamos a revisão de ortografias. Né? Daqui a alguns dias a gente vai ter vídeos fazendo exercícios utilizando esse PowerPoint para ajudar a gente a chegar nas respostas, né? Organizar as questões, encontrar as respostas que são os produtos que precisamos para passar no concurso público, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!